Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre um clássico da ficção científica, O Enigma de Outro Mundo, do autor norte-americano John W. Campbell. Mais um vídeo de ficção científica aqui no canal, um gênero que eu adoro. Se você é novo por aqui, tem playlist já com várias dicas e eu vou deixar a playlist de ficção científica aqui em cima nos cards. Mas vamos lá então ao Enigma de Outro Mundo, que era um livro que eu queria muito ler. Ele é muito popular também por conta das adaptações que já ganhou para os cinemas, sendo a mais famosa dela a da década de 80, dirigida pelo John Carpenter. Este título faz alusão inclusive ao título da adaptação. Eu vou aproveitar este início para falar um pouquinho mais sobre a história de publicação. Ele foi publicado originalmente com o título Who Goes There, que seria em tradução literal Quem Vem Ali ou Quem Vem Lá, que tem muito sentido quando a gente sabe do que se trata a história, inclusive. E na verdade era uma história um pouco menor, lançada naquelas revistas de ficção científica muito populares na época, na Astounding Stories. Vários autores famosíssimos hoje em dia começaram a publicar suas histórias nessas revistas muito populares na década de 30, 40. E o próprio John W. Campbell, ele teve um grande papel na valorização, popularização de ficção científica através dessas publicações. Essa aqui é a sua história mais famosa de longe, então você pode sim encontrá-la com este título Who Goes There. Porém, este livro aqui que nós temos em mão, gente, o livro na sua totalidade, ele foi descoberto recentemente no manuscrito. A história que nós conhecíamos como original até então, até 2017 e 2018, era um pouquinho menor que essa, era, digamos, uma novela. Quando eu falo de novela, eu quero dizer que era um pouco maior que um conto e menor que um romance. Mais recentemente foi então encontrado esse manuscrito com a história completa, como o autor originalmente a idealizou, um pouquinho maior do que a que se tinha até então, com o título Frozen Hell, que seria Inferno Gelado. São vários títulos para uma mesma história, né? O Frozen Hell, o Who Goes There e o Enigma de Outro Mundo, mas todos são a mesma história, com leves diferenças, porque este livro aqui, publicado pela Diário Macabro, a editora, e você pode encontrar o exemplar no site da editora, foi lá que eu comprei, ele então tem um pouquinho mais do que a novela, e esse pouquinho mais, por exemplo, é o início inteiro da história que foi cortado na publicação original. Os editores pediram para cortar. Depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso, né, no que eu penso a respeito disso, porque eu só li essa questão, né, que na verdade não existia esse começo, e eu só percebi o que foi modificado depois que eu terminei a leitura e eu já tinha feito todas as considerações. E quando eu tomei conhecimento de algumas coisas, porque eu já tinha considerações a respeito, eu pensei que faz todo sentido. Porém, eu quero dizer que sim, eu sempre acho que vale muito mais a pena conhecer a história na sua totalidade, a história original, como o autor pensou para ser. Então, temos a vantagem aqui de ter toda uma introdução a respeito desses homens que estão na Antártida. Estamos aqui numa expedição científica e durante o início do livro é apresentado um pouco desse cotidiano, do que eles estão fazendo ali, com vários detalhes e descrições do trabalho que eles fazem, né, do que cada um faz, como cada um contribui para o todo, algo bem rotineiro mesmo, até que isso vai ser interrompido a partir do momento que eles acham alguma coisa enterrada muito no chão, assim, alguma coisa diferente e estranha, e nós vamos juntos com esses personagens até este local de escavação, ver o que eles estão vendo, o primeiro assombro, né, aquele assombro inicial. E ao mesmo tempo que sim é interessante esse primeiro contato, essa parte inicial, gente, ela é um pouco mais lenta. O livro ganha um novo ritmo, mais frenético, com muito mais fluidez a partir do momento que eles desenterram de fato a coisa e a levam lá para a estação em que eles estão. E aí, voltando àquilo que eu falei, eu entendi claramente, de certa forma, por que os editores pediram para cortar este início. Porque eram muitos personagens ali jogados, mostrando o que eles estavam fazendo, e na verdade o livro melhora muito e ganha um novo fôlego, parece até outro livro, a partir do momento em que eles levam de volta para a estação. E na novela, isso foi cortado. Na Who Goes There, naquela novela original publicada na década de 30, não existia esse comecinho. Então, enquanto eu acho sim interessante ver este começo, ao mesmo tempo eu entendo porque ele realmente é meio sem ritmo aqui na história. Eu gostei muito de como eles apresentam esta coisa, o primeiro momento em que eles introduzem isso na história e a forma como é descrita, porque já é algo muito horrendo. É tão difícil, assim, é tão diferente de qualquer coisa que já
se viu que há uma certa dificuldade e limitação do ser humano em entender aquilo. Algo que eu acho bem interessante em vários outros livros de ficção científica, quando essa questão das limitações humanas são tratadas, por exemplo, das limitações que nós teríamos em contato com uma espécie alienígena, já que a gente costuma pensar nos alienígenas como humanoides, né, como parecidos de certa forma conosco, ainda que venha na cabeça aqueles aliens verdinhos e talvez monstruosos. Eles têm 2 braços, eles têm um rosto, olhos, boca, pernas, então de certa forma eles são sim semelhantes a nós, a forma como nós o imaginamos. Mas e se uma nova espécie alienígena fosse algo completamente diferente e distinto da experiência humana? Como é que o ser humano ia atingir ou ia entender o que ele está vendo? É um pouco apresentado como um monstro, né? Ele fala aqui que a face não é humana, então talvez não consigamos interpretá-la, o que já entra no que eu disse. Aquele rosto não foi planejado para registrar qualquer emoção pacífica, ou seja, ainda que não se saiba se o rosto, digamos, estaria num sentimento, numa emoção de contemplação ou alegria, para o ser humano aquele rosto já causa uma grande repulsa. Ele continua falando que eu diria que a coisa estava presa e estava enfurecida. Nada que a Terra já tenha gerado teve o ódio cruel e inexpressível que aqueles 3 olhos vermelhos mostravam, disso eu sei. Começa, claro, as várias elucubrações, né, as várias divagações, pensamentos e reflexões sobre há quanto tempo aquilo está ali, o que poderia ser, e eu adoro isso na ficção científica. Eu gosto muito de acompanhar este contato com o estranho, especialmente, claro, nos livros, um contato que a gente sabe que vai ser de certa forma hostil, né? Então ele diz também que a coisa saiu de sua nave, presa. Deve pertencer a uma raça mais velha que a humanidade. Ela contemplou a Antártida já congelada, talvez ainda mais fria do que hoje, porque eles percebem que aquilo está ali há muito tempo, muito antes da chegada do homem. Esses personagens são homens, não existem mulheres nessa história, e o que é compreensível, estamos aqui na década de 30, numa expedição científica, enfim. O esperado é que naquele local confinado só existissem realmente homens. Eles são mostrados naquele cotidiano bruto, o protagonista é o MacReady, então a gente está mais tempo com ele, também com alguns outros personagens que ganham um maior destaque com o passar da história. E uma coisa curiosa, né, que eu tinha anotado até enquanto eu estava lendo para dizer no vídeo, para falar sobre a minha experiência em relação aos prós e contras, é que eu ficava um pouco confusa em relação aos personagens, a quem estava falando, porque não existia muitas características que os diferenciassem. Todos estavam ali juntos e misturados, e isso melhora um pouco mais pra frente, depois a gente vai se familiarizando um pouquinho mais. Porém, continua o fato de que não existem muitas características que a gente possa separá-los, então os personagens são, de certa forma, meio parecidos, sabe? E daí eu voltei pra introdução depois de terminar a leitura e eu percebi que ele recebeu sim essa crítica. As pessoas falavam que os personagens eram todos muito juntos e misturados, assim, não existiam tantas características para cada um. E ele mudou um pouco isso na novela. Então é curioso que, enquanto a gente tem o livro mais completo, né, o romance, o livro original que ele pensou, a novela, de certa forma, tem uma modificação que nós não temos aqui, porque o autor acabou adicionando um pouquinho características mais próprias para que o leitor conseguisse diferenciar melhor os personagens. Então é dito aqui que na versão mais curta da história, Campbell, o autor, introduziu algumas características a mais em alguns de seus personagens, principalmente em MacReady, que é o protagonista. A primeira descrição do personagem, que é a que fica gravada na nossa mente, né, a forma como nós vamos imaginar esse personagem, ele colocou como MacReady era uma figura saída de algum mito esquecido, uma estátua de bronze ameaçadora que tinha vida e andava. E ele era bronze, sua grande barba vermelho bronze, os cabelos pesados que se igualavam a ela, as mãos nodosas e com nervuras que apertavam e soltavam as tábuas da mesa eram bronze. Colocar essas características muito físicas faz com que a gente já mentalmente pense no personagem exatamente dessa forma e fica muito mais fácil no decorrer da história. Bom, às vezes a gente sabe que os autores fazem isso de forma proposital, né, não colocar muitas características físicas, até de acordo com o estilo do livro, como algo não importante, mas aqui nessa história havia ficado realmente confuso por conta da quantidade de homens juntos e de não ter exatamente, assim, até em questão de aprofundamento do que eles estavam pensando. E ele parte muito pra ação, pro suspense, ele foca muito na problemática da
daquilo que está ali, né, da coisa, e do como eles vão lidar com tudo aquilo, que é uma parte interessantíssima do livro, eu ainda vou falar mais sobre isso, e pelo fato de não aprofundá-los e não colocar características próprias para cada um, é difícil no começo pegar o jeito, né, de quem está ali. E voltando então ao momento em que a história ganha força, né, com a descoberta da coisa, então eles começam a estudar também, são todos cientistas ali, eles são todos homens da ciência, e eles raciocinam, claro, os possíveis perigos, possíveis vantagens daquilo, até como uma forma de aprender os segredos de uma espécie alienígena, entender como funciona, enfim, toda aquela questão, né, de que ia despertar um interesse científico caso algo assim fosse descoberto. Mas a gente aprendeu também com os livros de terror e ficção científica que geralmente não é muito bom ficar caçando ali e cavando coisas que estão há milhões, sei lá, de anos ali paradas na dela, né? Que muita coisa pode dar errado e o nível de ameaça apresentado em O Enigma de Outro Mundo é gigante pelo poder do que esta coisa tem, que está claro aqui no âmago da história, né? Porque é uma coisa, é um ser alienígena que consegue reproduzir as feições, não apenas as feições, ele consegue reproduzir também os pensamentos, ele toma completamente posse de qualquer pessoa, ser vivo, não apenas seres humanos, ele consegue reproduzir um cachorro, digamos, ele consegue reproduzir qualquer animal e ficar completamente idêntico. Então não é apenas a parte física, não é apenas, digamos, algo a se vestir, né? Porque ele poderia reproduzir, digamos, outra Duda igualzinha a mim, mas será que ele teria os mesmos pensamentos ou as mesmas memórias? E nesse caso, sim, esta ameaça, este ser consegue ir além, então ele tem acesso às suas memórias e até a forma como você agiria em determinada situação. Imaginem o tamanho de uma ameaça assim, né? E aquele título faz mais sentido, Who Goes There? Porque sempre que alguém está vindo, quem será que vem ali, né? Será que é aquela pessoa ou não? Será que é algo muito pior, né? E aí começa todo um clima de suspense, insegurança, desconfiança mútua, porque todos aqueles que se conheciam, estavam ali, eram amigos, eles não sabem mais quem são seus amigos. Existe até um medo de, será que sou apenas eu aqui? Será que eu sou um dos únicos seres humanos? Será que já tomou conta de tudo e eu estou rodeado de inimigos? Ou até, será que eu me tornei e ainda não sei? Será que eu vou ficar consciente de que eu sou a coisa? E como cientistas, eles vão então tentar bolar formas de identificar quem é a coisa e quem não é. O McReady diz que dá uma sensação inquieta de ter que ficar olhando sobre o ombro, um tipo de exame mental de seus amigos. E essa paranoia que começa a tomar conta de todos, ela começa muito antes da coisa realmente se mostrar. Porque uma grande diferença, por exemplo, entre o livro e a adaptação que eu reassisti há pouco tempo do John Carpenter, é que a ameaça aqui é muito maior, porque ela é capaz de ler mentes. Como conseguir ultrapassar a inteligência de um ser alienígena que consegue reproduzir um ser humano, um animal, e também consegue ler a sua mente. Aí entra aquela questão que eu falei, né, de como fazer um teste para avaliar quem é ET, quem é humano, se o próprio extraterrestre consegue saber o que você está pensando e às vezes até meio que sabotar o seu plano porque ele consegue ler sua mente. Existe aqui uma paranoia muito maior. E eu gosto muito do clima dessa história, né? Porque tem todo um confinamento gelado, eu adoro neve, eu adoro essa sensação de frio. E uma história rápida, frenética, com várias pessoas que estão na pior situação possível. E elas precisam usar a inteligência para tentar encontrar uma forma de sair dali. Ou será mesmo que é possível sair dali? Como cientistas, eles sabem a responsabilidade deles para o mundo, já que a Antártida é um local tão pequeno, sem absolutamente ninguém, então há ainda uma chance de tentar deter isso, mas e se eles não conseguirem deter? É como se a capacidade desse extraterrestre pudesse simplesmente devastar com a raça humana, né? Pela facilidade que ele tem em simplesmente subjugar outras espécies. E sim, o próprio leitor, enquanto está lendo, fica na noia dos personagens, de acordo com algumas atitudes, todos eles ali juntos, você passa a pensar, será que esse aí já é um extraterrestre? Acho que tá meio suspeita essa atitude, sabe? Então é uma paranoia que se alastra aqui no livro e que a gente também fica imaginando quem é quem. Eu achei muito bom quando eles começam um jogo de retóricas e acusações também, porque claro que eles vão, né, passar a pensar se o outro é um extraterrestre ou não, então eles começam as acusações e começam a raciocinar de forma bem interessante quais seriam as atitudes que eles teriam
sendo humanos ou sendo extraterrestres. E até entra aquela questão tão interessante da ficção científica do que é ser humano. Toda essa ameaça à espécie humana, no sentido de replicar exatamente um ser humano ou qualquer ser que se queira, e a partir daí eliminar o ser humano que está ali, também de certa forma me lembra muito a atmosfera de outro clássico da ficção científica, e que originalmente também é livro. Infelizmente é um livro que nós não temos aqui, pelo menos no mercado atual. Talvez em algum momento tenha saído lá atrás, mas eu realmente nunca vi para vender, que é o que inspirou o filme Invasores de Corpos. São, na verdade, alguns filmes, né? Ganhou também algumas adaptações. O título original do livro e do primeiro filme é o Invasion of the Body Snatchers, e aqui no Brasil saiu como o Invasores de Corpos. Entra no mesmo sentido, assim, de um ser alienígena que toma o corpo de outra pessoa, só que neste caso eles não conseguem, na verdade, meio que reproduzir a forma como a pessoa era antes. Entra todo um pânico nessa outra história, justamente porque as pessoas passam a perceber que seus parentes e pessoas próximas não são exatamente quem elas eram, então não conseguem meio que reproduzir as emoções. Eu gosto muito do Invasion of the Body Snatchers, eu queria muito uma edição aqui, quem sabe, né, uma editora traz a edição desse livro pra cá. E também ganhou uma adaptação um pouco mais recente. Eu falo entre aspas porque é uma adaptação um pouco mais diferente da original, mas com a Nicole Kidman e o Daniel Craig, acho que foi em 2011 por aí, com o título Invasores. Essa é um pouquinho diferente da ideia do conceito original, mas também surgiu da mesma fonte. Mas uma coisa que eu realmente amo que esse livro tem de diferente é a ambientação, porque eu tenho esse fraco assim por histórias que se passam em locais remotos, em locais afastados, em que as pessoas estão ali presas. E na verdade isso é meio que uma sorte para os personagens desse livro, né? Porque se eles estivessem no meio da civilização, não haveria escapatória. Então, será que eles vão conseguir ou não? Preciso dizer que eu achei genial a forma como o autor pensou nessa história, no que o inspirou a escrever essa história. Gente, tem aqui nos extras, ele explica. E foi muito legal saber que a ideia veio daí. A mãe do John W. Campbell tem uma irmã gêmea, então ele sempre via duas pessoas fisicamente iguais e que por dentro eram completamente diferentes. A mãe que ele amava, super amorosa e carinhosa, e ele disse que quando a tia vinha visitar, a tia não gostava dele, então ele também não gostava da tia. E ele às vezes não sabia, quando ele olhava para ela, se na verdade estava vendo o amigo ou o inimigo, o amor ou a aversão. E foi isso que deu a ideia de escrever O Enigma de Outro Mundo. E eu achei muito legal saber que, assim, a centelha, né, o começo dessa história veio a partir dessa experiência pessoal dele, da infância, de ver duas pessoas iguais, e uma delas ser a mãe que ele amava e outra a tia que ele não gostava. Muita gente já assistiu o filme, eu assisti novamente, tem disponível na Netflix. Tem algumas diferenças, mas assim, no geral ele é até fiel. Porém, por exemplo, no filme já começa com toda uma estação científica dizimada, assim, completamente abandonada e todos mortos. E a nova estação, que será, digamos, essa estação do livro, que fica próxima a outra. Então, quem lembra, né, que o filme começa até com um cachorro sendo perseguido por um helicóptero e alguém no helicóptero tentando matar o cachorro. Dá toda aquela agonia, né, coitado do cachorro, porque esse homem tá tentando atirar nesse cachorro, só que a gente já sabe muito bem o porquê, já que essa outra estação não existe mais, então, né, o cachorro não é um cachorro. E ele não consegue, é assim que começa o filme, até porque se ele conseguisse, a coisa não teria chegado a entrar em contato com essa nova estação no filme, que é a estação de McCready. Então todos esses personagens aqui, pelo menos a maioria deles, está presente lá no filme, mas como uma segunda estação, não exatamente como os cientistas que encontraram a coisa enterrada, mas como um segundo grupo que vai ter a chance aí de tentar impedir essa imensa ameaça. Os finais, filme e livro são sim, de certa forma, diferentes. Eu não vou entrar em detalhes em relação ao final, coisas que eu diria sobre esse final, né, sobre o final do filme e sobre o final do livro, porque de certa forma já coloco o leitor num estado de espírito a esperar determinada coisa de acordo com o que eu diga. Então eu prefiro não dizer, mas eu gostei sim do final do filme e do livro. Então fica aqui mais uma dica de um livro de ficção científica com mistério. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre O Enigma de Outro Mundo. Vamos continuar a conversa aqui embaixo, vou adorar saber o que vocês acharam, me conta se vocês já leram, querem ler, se já assistiram o filme, enfim, vamos bater aquele papo que é a melhor parte. Como eu mencionei, a playlist de ficção científica vai estar aqui ao lado. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscreve no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijos e até a próxima!